Lá em Piracicaba é um assunto que vem preocupando bastante as autoridades, porque do dia 1º ao dia 7 de abril foram confirmados novos 402 casos de Covid. Tem uma alta nesses registros aí. E além disso, de casos registrados, 2 mortes. 2 pessoas perderam a vida para a Covid-19 nesse período curto, do dia 1º ao dia 7 de abril. Quem tem as informações desse assunto é a Ingrid Voit. A gente vai voltar com ela ao vivo aqui, porque por lá também as autoridades estão aí se mobilizando, para que as pessoas cumpram algumas medidas de proteção e também tomem a vacina. Existe algum fator, Ingrid, que a prefeitura já identificou que pode ter contribuído para esse crescente número aí em apenas 6 dias do mês? Olá novamente, Juliana. Um número de fato crescente, como você comentou, mais de 400 casos registrados, confirmados em municípios variados da região metropolitana de Piracicaba, num intervalo relativamente curto de tempo, A gente tem até alguns dados para trazer na tela para a gente entender um pouco. Mais de 400 casos em 6 dias, na primeira semana de abril, é algo que preocupa. Eu chamo a atenção para a cidade de Cosmópolis, que já registra desde o início da pandemia quase 15 mil casos confirmados e teve 191 mortes por Covid-19. Na próxima tela que a gente tem, eu cito as cidades de Limeira e também de Piracicaba. Números aí de casos, entre 64 mil em Limeira, 110 mil casos confirmados de Covid, e também a gente fala das mortes, mais de 1.300 em Limeira e mais de 1.600 óbitos na cidade de Piracicaba. E num apanhado geral dessas cidades elencadas, a gente tem mais de 316 mil confirmações e também 5.325 óbitos. Entre os fatores, agora falando desse último aumento registrado, do levantamento mais recente, entre os fatores apontados pelos médicos, pelas autoridades em saúde, estão questões climáticas. A gente fala sobre a mudança de transição, que aumenta a questão dos sintomas respiratórios. Até a Thalita falou sobre a vacinação, sobre prestar atenção nos sintomas relacionados à gripe, porque essa é uma época em que isso começa mesmo a ser muito falado, a ter campanha em relação a isso. E quando a gente está falando de Covid-19, é um assunto que também vem à tona, porque os sintomas respiratórios aparecem mais nessa transição, inclusive agora que a gente está tendo aí uma queda de temperatura exatamente marcada, E também a gente fala sobre outros fatores elencados pela classe médica, como desobrigação do uso de máscaras. A gente falou aqui na Rede Família de televisão sobre não ser mais obrigatório o uso em algumas situações dentro de hospitais. Para outras isso continua sim obrigatório, mas para algumas isso já foi desobrigado. No transporte público no estado de São Paulo também a gente teve essa desobrigação e isso acaba influenciando no aumento dos casos. Foi também apontado pela classe médica uma desatenção de uma maneira geral da sociedade com a questão da Covid-19. A gente parou de se preocupar tanto como a gente se preocupava antes. Isso deixou de ser uma prioridade de uma maneira geral, falando do comportamento da sociedade. E também um outro ponto importante a se destacar é a testagem baixa. E até os números que a gente trouxe aí, que a gente mostrou em tela, e esse aumento registrado, esses números podem ser ainda maiores porque as pessoas estão testando pouco. Então pode estar havendo uma subnotificação de acordo com as autoridades médicas. Importante também que essa testagem aconteça, porque é assim que a gente consegue, de fato, monitorar os casos, saber se esse sintoma é realmente referente à Covid-19 ou não. Eu posso conviver no meu trabalho, conviver com as pessoas ao meu redor sem precisar fazer isolamento. Então, testagem é apontada aí como uma questão fundamental pelas autoridades. Essa situação, repito, que a gente trouxe de mais de 400 casos confirmados em algumas cidades da região metropolitana de Piracicaba, a gente continua monitorando isso para trazer atualizações aqui para o telespectador da Rede Família, mas por enquanto o levantamento mais recente é esse e eu volto com você, Juliana.
Certo, Ingrid, muito obrigada, viu, pelas informações. Essa é a preocupação, esse número pode estar subnotificado por conta aí da baixa testagem. Obrigada a você e ao Renan Exaltino pela participação aqui no nosso RF News.